O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 243 do nosso encontro semanal para tratar do cinema brasileiro de hoje, nessa semana falando de Retrato de um Certo Oriente, novo filme de Marcelo Gomes que estreou em Roterdã, passou por vários eventos como o Festival do Rio e a Mostra de São Paulo. A estreia nos cinemas é nesta quinta-feira, 21 de novembro, desse longa que é baseado na obra de Milton Ratum, ali o livro chamado Relato de um Certo Oriente e vencedor do Prêmio Jabuti de 1990. O lançamento marca os 20 anos da produtora Matizar Filmes e tem um trio protagonista formado por um elenco libanês, o Afa Celine Halawi, Charbel Kamel e Zakaria Kakur. A sinopse é a seguinte: Líbano, 1949. O país enfrenta uma guerra iminente. Dois irmãos católicos, Emily e Emir, embarcam numa viagem rumo ao Brasil em busca de dias melhores. Durante a jornada, Emily se apaixona por um comerciante muçulmano, Omar. Emir, consumido por ciúmes, usa suas diferenças religiosas para tentar separá-los. Antes de chegar ao destino final, numa briga, Emir é gravemente ferido num acidente com arma de fogo. Desesperada, Emily desce numa aldeia indígena no meio da selva para buscar ajuda. Após a recuperação de Emir, a chegada a Manaus leva a uma decisão que terá consequências trágicas. Retrato de um Certo Oriente é um filme sobre memória, paixão e preconceito, revelando a saga dos imigrantes libaneses na floresta amazônica. Quem bateu um papo com o Marcelo Gomes foi o nosso Bruno Graziano. Na volta do diretor aqui ao Central Cine, o Marcelo tinha vindo falar de Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, em 2019. Ele é também diretor de Cinema Aspirinas e Urubus, Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, Era Uma Vez Eu, Verônica, O Homem das Multidões, Joaquim e Paloma. Vamos então ouvir o papo do Bruno Graziano com o diretor de Retrato de um Certo Oriente, Marcelo Gomes, filme chegando aos cinemas neste 21 de novembro. Emily! Si elle ne vient pas avec moi, ça sera tragique. عم بهربوا من الخدمة. في باخرة بكرة رايحة من لبنان على البرازيل. كانوا حرامية. Bem-vindo ao Brasil. C'est de onde? Do Líbano. Il y a des villages au bord du fleuve que je veux photographier. On peut travailler tous les deux. Marcelo, o que me chamou a atenção inicialmente no filme foi essa adaptação do título, né? De um relato que se transmutou para um retrato. O filme meio que abandona o fluxo de consciência e essas idas e vindas que o romance original traz e parte para um retrato misterioso e muitas vezes silencioso, ora ruidoso, mas que consegue uma adaptação original. Assim, eu queria saber como é que foi o início desse processo e quando que você se sentiu maduro para seguir esse caminho. Olha, foi um processo longo, né? Inicialmente, eu trabalhei com a Maria Camargo, que é uma roteirista que conhece muito a obra do Milton Ratum, já adaptou Os Dois Irmãos para a televisão, já adaptou outros dois livros do Milton para o cinema. Então, a Maria me ajudou a construir um processo de adaptação que partiria do livro. O livro como elemento de partida, não como chegada. Chegada ia chegar no meu cinema. E aí a gente, pouco a pouco, foi desenvolvendo uma estrutura e eu ia pincelando as coisas que realmente tocavam mais forte no meu coração. E o que é que tocava muito no meu coração? Primeiro,
esse encontro de alteridades, né? Libaneses se encontrando com os moradores da Amazônia. Eu adoro encontro de alteridades, desde o meu primeiro filme, que chama Cinema Pinas e Urubus, que é um alemão encontrando um nordestino no meio do sertão. Esse encontro de alteridades, essa troca cultural, né? Isso, para mim, era muito curioso, era muito instigante. Depois, o livro, os fluxos de consciência são construídos, os relatos são construídos, porque são personagens que resgatam a memória a partir desses relatos, para, de uma forma ou de outra, recuperar uma energia para seguir em frente na vida e se livrar um pouco dos traumas desse passado. Correto? Então, memória e alteridade eram dois elementos que me instigavam muito, né? E para falar dessa alteridade, eu achava que eu devia fazer o mesmo percurso geográfico que os personagens fizeram. Sair com eles do Líbano e chegar na Amazônia. Porque eu acho que isso seria fundamental para o próprio espectador entender de onde eles vieram e onde eles foram parar. E, ao mesmo tempo, entender como eles se modificam a partir do momento que começa a viagem até chegarem na Amazônia uma outra pessoa. A Emily chega na Amazônia completamente empoderada e sabendo muito bem o que ela quer da vida, sobre o futuro dela, né? Então, o que é que eu fiz? Eu tirei tudo que era de fluxo de consciência e transformei em olhares silenciosos das personagens um para o outro. Eu tirei tudo que era relatos de memória e transformei em fotografias. E todos os dramas que eram dentro da casa no livro, eu levei para dentro do barco, porque achava que o barco era um lugar que, cinematograficamente, muito mais instigante para narrar esses elementos, né? Mas, ao mesmo tempo, o filme ficou muito próximo dos grandes temas da literatura, né? Que é viagem, é amor, é morte, é ciúme, né? É intolerância, está tudo aí. E na transposição desses temas e dos conflitos dos personagens, acho que uma coisa que o filme é bem sucedido é em criar um clima muito próprio. E esse clima e essa atmosfera tem, enfim, tem ferramentas próprias do cinema que foram usadas na cinematografia, na trilha sonora. Conta um pouco dessas ferramentas e como que você e sua equipe chegaram nesse clima criado, né? Nesse preto e branco, nessa trilha sonora, nesses ruídos, nessa possibilidade estética que o filme traz. Meu cinema é um cinema de personagem e eu sempre sou instigado pelos personagens. Eu tento entender quais são os dilemas, as contradições, os desejos desses personagens e usar a fotografia, a direção de arte, a trilha sonora, a edição de som para construir isso, né? Ou seja, a Emily, ela vai para a Amazônia, é um lugar assustador, um lugar sombrio. Ela tem medo da Amazônia. Então, como construir esse medo? A Amazônia, em nenhum momento, poderia ser exuberante, maravilhosa, cheia de cores. A exuberância era superficial. Agora, o preto e branco e esses tons de cinza, né, que a gente construiu, dá um peso dramatúrgico muito forte. A gente entende por que a Emily tem medo naquele lugar, porque aquele lugar suscita medo. Então, a gente construiu essa Amazônia em preto e branco, mas preto e branco também eram as fotos que eles iam usar. Então, por que não fazer o filme em preto e branco, né? E por que não depois trabalhar sonoramente esse filme? O filme sai do Líbano com um tipo de sonoridade, entra num barco, e como eles estão meio que concentrados ali naquela pequena cabine claustrofóbica, a gente construiu um som daquelas máquinas de navio que parece que estão promovendo uma fricção entre os dois o tempo todo. Mas não é dito, é sentido, né? É um cinema de sentidos, né? Você sente os sons, você sente a chegada na Amazônia com os pássaros, né? O voo dos pássaros e o ruído dos pássaros é que dão a noção que você chegou na Amazônia. Então, é isso, é trabalhar a sonoridade que muda, porque muda o lugar que eles estão e muda a emoção deles em cada momento. Então, a sonoridade acontece de acordo com o sentimento de cada um. E também a fotografia. E a gente decidiu colocar uma janela, né, que parecesse muito com o cinema mudo ou cinema preto e branco antigo, porque iria dar uma verdade para aquele filme de época. Como você diz, né? Um
construir um clima, né? Isso é o grande barato do cinema. Se você constrói um ambiente, né, orgânico para o filme acontecer, o espectador mergulha e entra. E é isso que a gente queria, que o espectador entrasse naquela viagem que começa no Porto do Líbano e vai para até a selva profunda da Amazônia, né? E isso tinha que ser quase hipnotizante. Por isso aquela fotografia, né? Uma fotografia que também homenageia muitos filmes do cinema mudo e do cinema em preto e branco, como Encoraçado Potemkin, O Limite do Mário Peixoto, o Hiroshima Mon Amour. Tem vários filmes aí que, de uma forma ou de outra, inspiraram a gente. E, além disso, o Pierre Keshov, o meu fotógrafo, construiu, colocou lentes que eram usadas nos primórdios do cinema, né? Para dar essa textura quase de passado que a gente queria. Legal. Agora, o filme é muito elaborado, né? Isso fica muito claro, mas eu queria saber assim, vocês foram para o Líbano, vocês foram para a Amazônia, o que que esses lugares trouxeram de novo, assim, o que que você pôde incorporar de documental nessas vivências? O que que esses lugares transformaram o roteiro? Olha, não só os lugares, mas as pessoas, os três atores, por eles serem libaneses, eles me ajudaram muito na construção desse roteiro, sabe? Porque existem diretores europeus e americanos que fazem filmes sobre a cultura árabe e eles caem nos clichês muito terríveis, né? Os meus atores diziam: nossa, a gente não aguenta mais filmes desses diretores que têm sempre um elemento islamofóbico. Ninguém fala de sentimento, ninguém fala de amor desses personagens. E, ao mesmo tempo, eles cometem erros crassos, como, por exemplo, os muçulmanos só rezam de manhã bem cedo ou no final da tarde, quando o sol nasce, só se põe. Então, eles colocam os muçulmanos rezando ao meio-dia, 1 da tarde, sabe? Eles não respeitam elementos da cultura que é própria. E os meus atores me ensinaram muito, muito sobre isso. Até filmes que eu admirava, de diretores que eu admirava, eles me mostraram questões ali que me deixou muito impressionado. Então, eu jamais queria cometer esses erros. E eu fico muito feliz quando o filme passa em lugares como Roterdã ou em Munique, tem um público libanês assistindo o filme, e eles se sentem representados, né? Porque às vezes a gente vê filmes de diretores não brasileiros que filmam o Brasil de uma forma muito estranha, né? Muito exotique demais, né? Então, eu aprendi muito com eles, com essas pessoas. Aprendi muito com a família da Rosa Peixoto, que são os atores que fizeram, que atuam como os personagens indígenas, né, que são da aldeia Tucano, do Alto Amazonas. Aprendi muito com eles sobre como é feita a reza, como é feita a cura, como é feita a dança. Né? Isso foi, nossa, foi uma grande viagem antropológica. Né? E também foi muito curioso você entender um pouco das diferenças culturais. E não existia nunca choque cultural. Choque cultural é invenção de colonizador, né? Eram encontros culturais que existiam, né? Por exemplo, tem a cena da manga, que o Omar e a Emily chupam manga, e existe uma sedução toda ali. E eles falavam para mim: nossa, mas por que a manga? Olha, porque a manga, para mim, é algo muito sensual, eu enquanto brasileiro. E eles não viam sensualidade na manga, né? Pouco a pouco foram entendendo e foram abrindo a manga e a casca e olhando, e entenderam aquele elemento da cultura extremamente brasileira. Então, acho que foram encontros e diálogos culturais muito ricos que eu vivi nesse filme. A sequência da manga realmente é notável, é Tá? muito boa. E eu gostaria de saber, após as sessões, após a estreia, quer dizer, o filme vai estrear comercialmente, mas já tiveram algumas sessões em festivais, porque a premissa do filme, ela traz uma tragédia, né? Um filme que a gente pode colocar como um filme de eventos trágicos, mas ele traz uma leveza, ele traz um humor, ele traz uma sensualidade. Isso foi muito premeditado da sua parte ou é um certo romantismo impossível de não existir no seu cinema? Porque o filme é um filme trágico, mas que ele é muito gostoso de assistir. Ele é facilmente entendido, acho que por qualquer pessoa. É um filme palatável, né? Um filme gostoso de acompanhar. É um filme de amor, né? É um romance, né? Mas é um romance com muitas camadas, né? Camadas políticas, sociais,
né? Fala da intolerância, fala do preconceito religioso, fala do ciúme, né? Fala do desejo, fala de amores possíveis, amores impossíveis, está tudo ali, né? Mas o que eu queria era, de uma forma ou de outra, dar dentro daquela tragédia toda, refletir que é possível você viver a sua vida a partir do momento que você respeita o outro, né? Como eu te falei, aquele momento onde os indígenas estão rezando, o muçulmano está rezando e a cristã maronita está rezando no mesmo lugar, ali eu acho que é um ensinamento que os indígenas estão dizendo para a gente. Ou a gente convive pacificamente com todas as culturas, com todas as religiões, ou não vai dar certo. Ou não tem caminho para a humanidade, né? Quando os libaneses chegam naquela aldeia, ninguém pergunta a religião deles, ninguém quer saber a origem cultural deles para aceitar eles ou não. Eles são aceitos e, além disso, os indígenas dão a cura a eles, através do conhecimento deles, né? E eu acho que o mundo nosso, ele vive cercado de ódio por todos os lugares, principalmente o Brasil. Você viu o que aconteceu ontem, né? É um ato louco, né? De uma pessoa odiosa, né? Então, eu acho que é, é um filme que traz uma tragédia profunda, mas que talvez lance um olhar de esperança, que se a gente pensar que é possível uma convivência pacífica, esse nosso país e o nosso mundo tem talvez uma solução, porque senão a gente vai estar envolvido em guerras religiosas, em guerras sobre poder e dinheiro que existem pelo mundo, porque essas guerras religiosas não é culpa da religião, porque nenhuma religião propõe a morte de outro ser humano. Quem propõe a morte de outro ser humano são os homens que querem, por conta de ganância, de poder e de dinheiro, que fazem essas guerras, né? Então, eu acho que talvez esse positivismo que você sente no final tem a ver com todo o processo do filme, né? Com tudo que acontece durante o filme. E aí vem a Emily no final, que eu não vou dar um spoiler, acho que de uma forma ou de outra, ela encontra um caminho possível de se realinhar com a possibilidade de futuro feliz no Brasil. Emily é uma personagem que é puro cinema. Muito bom. Agradeço, Marcelo, pelo papo e muito boa sorte com o filme. Obrigado. E nesse dia 21 estreiam também Avenida Beira-Mar, de Maju de Paiva e Bernardo Fiorin, uma história de amizade entre duas meninas adolescentes. 171, novo filme de Rodrigo Siqueira, diretor de Terra Deu, Terra Come, filme agora que, como o nome já diz, conta a história de 6 pessoas que cumprem pena em presídios de São Paulo por estelionato, furtos e golpes financeiros. Tem também a estreia de Razões Africanas, do Jefferson Mello, doc sobre a influência da diáspora africana na formação de 3 importantes ritmos musicais, blues, rumba e jongo. E A Herança, estreia do Terror, de João Cândido Zacarias, onde algo estranho vai acontecendo numa casa que um jovem herdou de uma avó que ele não conheceu. E Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, superou a marca de 1 milhão de ingressos vendidos, cresceu seu alcance no segundo final de semana em cartaz. É uma marca expressiva para o cinema nacional, enquanto toda a equipe, Walter, Fernanda Torres, Celton Mello, seguem divulgando o filme, participando do lobby da propaganda do filme, rumo a uma indicação ao Oscar. É o primeiro filme nos últimos anos, se a gente for pegar ali um recorte da popularização do streaming, depois da pandemia, é o primeiro filme, né, tirando comédias infantis e filmes religiosos ou bíblicos, é o primeiro drama, né, que chega a essa marca de 1 milhão. É um número ainda pequeno, de forma quantitativa, se a gente for pensar o tamanho do Brasil, né, a capacidade de um filme circular pelo Brasil, quando a gente pega grandes lançamentos estrangeiros,
mas diante da nossa realidade, principalmente diante dos números tão tímidos nos últimos anos, é de se comemorar que ainda estou aqui. Vai bater aí seu 1,5 milhão, quem sabe não bate 2 milhões de ingressos vendidos, seria um número e tanto. E o Central Cine Brasil fica por aqui. A gente chega toda semana no seu tocador de podcasts para tratar do cinema brasileiro contemporâneo. Estamos no Instagram, em Central Cine Brasil. Até a semana que vem. Tchau.